Oi pessoal, vamos falar sobre TCC. Antes de mais nada, é importante você ficar ligado que tudo que vai ser dito aqui nesse vídeo está relacionado às regras de TCC do curso de publicidade e para o curso de jornalismo da Unicarioca. Então, se esse vídeo acabar parando nas suas mãos aí, fica ligado porque são regras especificamente para o curso de jornalismo, curso de publicidade da Unicarioca. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de explicar para os alunos é a questão do nome, da nomenclatura, TCC, monografia, projeto. É muito comum os alunos que ainda não chegaram nessa etapa, né, da carreira acadêmica fazerem uma pequena confusão entre esses termos. TCC é a sigla que significa Trabalho de Conclusão de Curso. É o nome de uma disciplina. Tá? Então fica ligado, TCC é a sigla Trabalho de Conclusão de Curso, que é o nome da disciplina em que você se matriculou. Agora, o TCC ele pode ser realizado em dois formatos diferentes dentro das regras do curso de Publicidade e Jornalismo da Unicarioca. O TCC pode ser feito no formato de projeto ou no formato de monografia. São duas maneiras diferentes de você realizar o seu trabalho de conclusão de curso. Vamos falar da monografia, que é o formato mais conhecido. Você já deve ter escutado seus colegas falarem assim, eu vou fazer uma monografia, minha monografia vai ser sobre o assunto A, B ou C, né? E o que é essencialmente a monografia? É um trabalho predominantemente teórico, onde você vai fazer uma pesquisa que pode ser baseada em livros, né? No caso a pesquisa bibliográfica. Você pode fazer pesquisas em sites da internet, em periódicos e assim por diante. Você pode fazer entrevistas, entre outras coisas. Mas é um trabalho onde você vai pesquisar um assunto específico sobre os cuidados do seu orientador e você vai escrever sobre aquele assunto. Então, é um trabalho predominantemente de dissertação, de escrita, leitura e escrita. Na monografia, como o próprio nome já sugere, somente um aluno pode fazer a monografia. É monografia, um aluno faz esse tipo de TCC. A monografia, a gente exige que tenha no mínimo 30 páginas. Uma monografia, para poder ser aprovada, para poder ser encaminhada para a banca, ela tem que ter no mínimo 30 páginas. Lembrando que essas 30 páginas, elas contam desde a introdução da sua monografia, da sua dissertação, até a conclusão da sua dissertação. Ou seja, dentro dessas 30 páginas, a gente não conta capa, nem folha de rosto, nem o sumário, nem tampouco as referências. Tá? Aliás, vale a pena lembrar que no começo do teu TCC tem uma página que a gente chama de sumário. Algumas pessoas chamam de índice. Está errado. O que você coloca no seu TCC é o sumário. O sumário apresenta todo o conteúdo do seu TCC na ordem em que ele vai aparecendo página após página, independente da ordem alfabética dos títulos. Já no índice, não. No índice você tem todo o conteúdo do seu trabalho em ordem alfabética e a referência das páginas onde você vai encontrar esse conteúdo. Outra questão também importante, que vale a pena a gente falar nesse momento, é que no final do seu trabalho você vai fazer um conjunto de referências. As últimas páginas são chamadas de referências do seu trabalho, da sua monografia. Tá? Há um tempo atrás usava-se muito o termo referências bibliográficas. Hoje em dia a gente não usa mais o termo referências bibliográficas, ou então raramente usa, né, o termo referências bibliográficas, porque é muito provável que na sua pesquisa você vai assistir vídeos, você vai consultar periódicos, revistas, jornais, sites, entre outras coisas que não são livros. Então a gente usa o título de referências e ali você vai colocar toda a fonte onde você pesquisou o seu trabalho. É lógico que 30 páginas é o mínimo, e não é por conta disso que você vai fazer um trabalho contadinho para chegar nas 30 páginas. Faça o melhor que você pode fazer. E se passar das 30 páginas, não tem problema. Qual é o máximo? Não existe um máximo estabelecido ou uma regra que obrigue você a fazer uma quantidade, um limite máximo de páginas. É lógico que dentro do bom senso, conversando com o seu orientador, você mesmo vai descobrir, junto com ele, até onde você está
fazendo uma abordagem relevante, enxuta e objetiva para o seu trabalho. Bom, primeiro formato é a monografia. Vamos para o segundo formato, que é o projeto. O projeto é um formato de TCC que dá a oportunidade aos alunos de publicidade e de jornalismo colocar em prática aquilo que eles aprenderam em sala de aula durante o curso. Então, a gente já vê que o projeto ele tem um caráter mais prático do que a monografia. O projeto engloba diversos tipos de formatos de trabalho. O projeto pode ser um ensaio fotográfico, pode ser um audiovisual, um documentário, um videoclipe de uma banda, pode ser um blog, um website, um portal, pode ser um jornal online impresso ou uma revista online impresso, pode ser um programa de rádio, um programa de TV, entre outras coisas. Lá no site, lá no AVA, no nosso portal, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, você encontra um regulamento para baixar, onde tem uma sugestão com vários formatos de projeto para você colocar em prática. O projeto pode ter a participação de até 3 alunos. Então, 3 alunos podem se reunir, escolher um orientador e juntos desenvolverem, por exemplo, uma campanha publicitária. É importante que no projeto, tendo a participação de 1, 2 ou 3 integrantes, cada um assuma uma função específica dentro do desenvolvimento desse projeto. É importante isso, porque no dia da defesa, por exemplo, a banca vai fazer perguntas específicas para cada um. No dia da defesa é muito importante que a banca saiba qual foi a tarefa de cada um dos integrantes do projeto. Esse trabalho que pode ser feito individualmente, em dupla ou em trio, apesar de ter sido feito em conjunto, no dia da defesa vai ser avaliado individualmente e os alunos que participaram de um mesmo projeto podem ter notas diferentes de acordo com o desempenho de cada um. Bom, o projeto, além de ter um produto final, que vai ser o vídeo, o ensaio fotográfico, o jornal ou um desses exemplos que eu acabei de citar, você vai entregar esse material para a banca avaliar, também é necessário que vá junto com ele uma parte escrita. A gente chama de memorial. Essa parte escrita que acompanha o teu projeto, que acompanha o produto final do seu projeto, ela deve ter no mínimo 15 páginas. Como eu falei sobre monografia, também não quer dizer que você tenha que fazer o seu trabalho contadinho para chegar nas 15 páginas. Você pode passar das 15 páginas. É importante que fique bem claro qual foi a sua intenção de trabalho e como você desenvolveu o seu trabalho. Isso vai deixar o seu projeto mais rico, mais interessante para a banca. Vai deixar mais claro para a banca como foi todo o processo de construção do produto final do seu projeto. Esses 15 páginas também tem que levar em consideração que contam desde a introdução até a conclusão e não entra a folha de abertura e também não entra a parte de referências. A grosso modo, o seu orientador vai explicar com mais detalhes, eu posso adiantar que esse memorial é quase que um relatório geral, um diário de bordo, algo que vai contar o passo a passo do seu trabalho, desde quando você começou a pensar nele, começou a ter a sua ideia inicial, a justificativa do seu trabalho, o método que você utilizou, como foi o passo a passo do seu trabalho, o desenvolvimento dele passo a passo, até o resultado final que você obteve. Se o resultado foi satisfatório ou não, se estava dentro do previsto, ou se o resultado não foi exatamente o que você tinha previsto. Até isso é válido, é uma forma de aprendizado, é uma experiência, né? Então, do início à conclusão, você vai contar como foi o desenrolar do seu trabalho. Sempre que possível, citando referências, utilizando outros autores, escritores ou até profissionais da área como uma referência a qual você buscou como fonte para a execução do seu trabalho. O projeto tem um caráter mais dinâmico, né? Para quem gosta de botar a mão na massa, acaba sendo melhor. Eu digo isso porque alguns alunos perguntam assim, professor, o que é melhor? Fazer uma monografia ou fazer um projeto? E eu costumo dizer assim, olha, não tem o melhor é aquilo que tem a ver com o seu perfil, com o seu estilo, com o que você gosta de fazer. Existem alunos que gostam mais de escrever, gostam mais de ler, de escrever.
Existem alunos que não têm muito tempo para se reunir, para fazer grupo, para ir para estúdio ou para fazer filmagens externas, né? Então, esses alunos que não têm essa disponibilidade de tempo, de deslocamento, eu acabo recomendando que eles façam uma monografia. A monografia tem a praticidade de você ter, por exemplo, um laptop, carregar para onde você quiser, no trabalho, né, um passeio, em viagem, aonde você estiver, você pode abrir o seu laptop e ir sempre escrevendo, produzindo alguma coisa para a sua monografia. Então, essa é uma grande vantagem da monografia. Para quem gosta de ler, de escrever, é a melhor opção. Você tem uma autonomia, né? A responsabilidade é sua, está nos seus braços e é só você. Então, né, você tem mais controle da situação. O projeto também tem um lado bacana. Eu, por exemplo, gosto muito da parte prática da publicidade, da comunicação. Então, para quem gosta de filmar, fotografar e utilizar softwares gráficos e coisas do tipo, é excelente, vai ser bem mais prazeroso fazer um projeto. Tá? Agora, muito cuidado com o projeto, porque ele não é tão simples quanto parece. Ele é trabalhoso, ele ainda tem uma parte escrita, assim como na monografia. Bem que é um conteúdo menor, mas ainda assim tem uma parte escrita. Uma dica que eu posso dar, ao longo desses anos todos, experiências que eu já vivenciei, é que no projeto você tem que tomar muito cuidado com quem serão os seus parceiros dentro do projeto, as pessoas que você vai escolher. É muito comum acontecer num projeto de você formar uma equipe, você e mais 2 pessoas, né, total de 3, que é o limite, e eventualmente um dos integrantes, de repente, não ter tanto afinco ou dedicação como você ou o outro integrante está tendo. Então, muito cuidado com isso, porque, infelizmente, a gente não tem como aceitar como justificativa, como pretexto ou desculpa, qualquer argumento que venha relacionado a adiamento de prazo, porque determinada parte não foi concluída, ou questões do tipo, o meu amigo do grupo desapareceu, não fez a parte dele, eu fiz a minha parte, mas os outros não fizeram, ou eu fiz a minha parte muito bem, os outros não fizeram tão bem, ou eu preciso de mais tempo porque o meu colega está com algum problema e não conseguimos executar o trabalho dentro do prazo definido. Então, muito cuidado. Não é comum, mas eventualmente eu tenho situações onde um integrante do grupo, por exemplo, não cumpre com a sua parte e deixa o restante da equipe, né, numa situação delicada. Então, o projeto é bacana, é legal, recomendo, mas forme uma equipe que você sabe que não vai te deixar na mão. Tá? Posso fazer o projeto sozinho? Posso. Pode fazer individual, ou em dupla, ou em trio. Tá? Então, está falado aí o que é projeto, o que é monografia, são 2 formatos de TCC. Bom, então está explicado, né, os formatos de TCC. Um ponto importante é a questão dos prazos relacionados ao TCC. Desde o primeiro período, o aluno fica um pouco assustado, achando que o TCC é algo muito complexo, muito difícil, né? Rola um certo temor a respeito do TCC. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: primeiro de tudo, não se assuste, não fique preocupado. Você provavelmente vai desenvolver trabalhos tão complexos ou tão desafiadores quanto o TCC. Você provavelmente vai fazer algumas apresentações diante da sua turma, diante do seu professor. Você provavelmente vai escrever algumas coisas ou fazer algumas atividades supervisionadas que vão demandar a sua redação, a sua escrita também. Então, no TCC não vai ser diferente. Então, eu costumo dizer que o aluno que chega até o momento de fazer o TCC, passou por mais de 40 disciplinas, já teve aprovação em mais de 45 disciplinas diferentes, que já está há mais de 4 anos na faculdade estudando, ele tem bagagem suficiente para fazer um bom TCC. Então não se preocupe, você vai fazer um bom TCC e vai cumprir com essa etapa com sucesso total. Agora, qual é o maior inimigo dos alunos que fazem o TCC? É a gestão do tempo. Eu percebo ao longo desses anos que os alunos, quase sempre que não conseguem entregar um TCC, ou que não fazem um bom TCC, ou que não vão para a banca, não são aqueles que não têm capacidade, não têm condições, não têm um desenvolvimento intelectual, né, suficiente para poder fazer um bom TCC.
Na maioria dos casos, os alunos que não apresentam o TCC são aqueles que realmente não tiveram muito cuidado com o tempo. Tempo é o maior inimigo do aluno do TCC. Por quê? Nós temos alguns prazos que não podem ser ignorados e que, se não forem cumpridos, o aluno automaticamente ele perde a oportunidade dele de defender, de concluir a disciplina de TCC. Tá? O primeiro prazo é a entrega do aceite do seu orientador. Então você vai escolher um professor para ser o seu orientador. É importante que você fale com esses professores lá no nosso site, no nosso portal, no ambiente virtual de aprendizagem no AVA. A gente tem uma relação de professores que orientam o TCC, quais são as áreas de interesse dele. E é legal que você tenha o cuidado de saber se aquele professor realmente entende do assunto que você vai escolher, se ele é um professor que está mais predisposto a desenvolver um trabalho teórico, como a monografia, ou se é um professor que tem aptidão para desenvolver trabalhos mais técnicos ou práticos. É muito comum que um professor mais teórico não tenha muito interesse ou até mesmo aptidão para trabalhos técnicos ou práticos. E às vezes acontece o contrário. Você tem, às vezes, um professor que gosta de produzir campanhas, que gosta de produzir vídeos, documentários, ensaios fotográficos, mas não tem muito interesse em tomar um rumo por dentro de um trabalho teórico, como, por exemplo, monografia. Então, conversa com o seu professor, vê qual é a preferência, qual é a aptidão, qual é o gosto dele e faça a sua escolha baseada nisso. Baseada também nos assuntos que ele domina, que ele gosta, que ele entende. É legal que você tenha também a compreensão de que, muitas vezes, o professor está com uma quantidade grande de orientandos. Então, se por um acaso o professor não aceitar ser seu orientador, fique chateado com o professor. Ele pode não querer ser o seu orientador, ou porque ele não entende do assunto que você pretende desenvolver, ou porque ele não é um professor tão teórico quanto você vai precisar, ou não é um professor tão antenado, tão ligado com a parte prática quanto você vai demandar no seu TCC, ou até porque esse professor tem muitos outros orientantes que já procuraram ele. Às vezes um professor ele orienta até alunos de outras faculdades e aí ele não quer se comprometer com o tempo que ele pode se dedicar a você. Em outras palavras, muitas vezes o professor pode não aceitar ser orientador muito mais pelo seu bem do que porque ele, por um acaso, tem alguma coisa contra você. Às vezes os alunos ficam chateados, mas é porque o professor não quer assumir um compromisso e deixar você mal depois. Acho que vai ser pior, né? Então, fica ligado. Primeira etapa, tem um formulário que você baixa lá no AVA, você coloca o seu nome, o professor coloca o nome dele legível e o professor também assina. Eu tenho pedido para os alunos entregarem esse formulário de aceite de orientação, assinado pelo seu professor orientador, entregar esse formulário no NUCOM, tá? Ou na GECOM. Normalmente no NUCOM tem sempre alguém que pode receber esse formulário e deixar guardadinho. Quando eu estiver passando pelo NUCOM, eu vou lá e pego esses formulários. Fica mais prático para vocês, fica mais prático para mim, né? E para o AJ também, que é o coordenador de jornalismo. A gente passa e pega esse material. Então, tá lá. Primeira etapa concluída. Tem um prazo, que está lá no site, você pode conferir lá as datas. Vem uma segunda etapa. A segunda etapa é o momento em que você precisa elaborar uma proposta de TCC. Essa proposta é o momento em que você vai conversar com o seu orientador, juntos vocês vão ver se o que pretende se desenvolver é viável, é algo que está dentro das possibilidades de um aluno de graduação, se o assunto é coerente com a sua área, com o seu curso, e definindo todas as questões, é elaborada uma proposta de TCC. Essa proposta é uma proposta simples, que tem o tema do teu TCC, do seu trabalho, um objetivo, o que você pretende fazer, baseado naquele tema, uma justificativa, né, que mostra a relevância do seu trabalho, e a metodologia do seu trabalho, ou seja, como você vai colocá-lo em prática. Você vai pesquisar em livros, você vai fazer uma entrevista com pessoas, você vai produzir um vídeo, vai ser um projeto, vai fazer um ensaio fotográfico, vai elaborar um periódico, uma revista, um jornal. Então, esse tópico da metodologia, você vai dizer como você vai fazer o seu trabalho. Eu costumo pedir para os alunos colocarem também um cronograma. Esse cronograma, você vai alinhar uma série de ações com o seu orientador que são necessárias para que você
conclua o seu TCC com sucesso até o dia de apresentar ele para a banca. E você vai estabelecer datas. Tudo isso que eu acabei de falar, da proposta, eu coloquei um modelo lá no AVA também, que você pode baixar. Um modelo, obviamente, é de uma aluna que fez essa proposta comigo já há algum tempo atrás. O conteúdo, obviamente, você não pode aproveitar, porque está relacionado ao tema que ela desenvolveu. E você pode adaptar essa estrutura para o seu tema, para o seu conteúdo dentro daquilo que você pretende fazer. Bom, e aí vai. Essa segunda etapa, que é a proposta do seu TCC, ela deve ser entregue até a AV1, mais especificamente até o último dia da AV1. A AV1 acontece durante uma semana, começa normalmente na segunda-feira e termina numa sexta-feira. E essa sexta-feira é a data final para a entrega da sua proposta de TCC. Essa proposta de TCC você vai entregar para o seu orientador. E ela é muito importante porque é o momento onde você não pode mais alterar aquilo que você vai fazer. Ou seja, quando você entrega essa proposta para o seu orientador e ele aceita essa proposta como sendo uma formalização daquilo que você pretende fazer, não é mais permitido que você troque o tema, o objetivo, nem que você faça outra coisa diferente do que se propõe. Por um motivo muito simples. Porque se você mudar, você não vai ter mais tempo de fazer algo novo. Não vai dar tempo de fazer algo novo. Antigamente a gente tinha um problema onde o aluno mudava de ideia e até às vésperas de entregar o TCC, ele queria fazer uma outra coisa, mudava, aí mudava novamente. Resultado, quando o aluno definitivamente escolhia um assunto e começava a trabalhar sobre aquilo ali, ele acabava não tendo muito tempo, às vezes um mês ou menos de um mês, o que é inviável para se produzir um TCC em um mês ou menos de um mês. Obviamente, o aluno começava a demandar por mais tempo do seu orientador. Né? Todo orientador ele tem um prazo de uma semana para dar um retorno para o seu orientando. Ou seja, você mostra o material ao professor, ele conversa contigo naquele momento, ou então ele lê aquele trabalho e tem um prazo de uma semana para te dar algum retorno. Acontece que quando você define o que você vai fazer com pouco tempo, uma semana é muito tempo. De repente é o tempo que você precisa para concluir o seu trabalho. Então, o que acaba acontecendo? Você vai demandar mais tempo do seu orientador. Às vezes os alunos entregavam o material para o professor, mandavam por e-mail, pelas redes sociais, e queria que o orientador desse um feedback para ele no mesmo dia, ou até o final do dia, ou logo no dia seguinte. E nem sempre o professor vai ter tempo para fazer isso. Então, quando a gente estabeleceu que a entrega da proposta de TCC é até a data da V1, é justamente para que o aluno não mude mais, para que ele tenha tempo hábil de colocar o seu TCC em prática e tenha tempo para produzir esse TCC sem corre-corre, sem uma demanda muito maciça do seu orientador. Que você possa se encontrar com ele regularmente dentro do previsto e realizar o seu TCC com tranquilidade. A gente sugere que o orientando e o orientador façam um encontro, se possível presencial, pelo menos 6 vezes. É importante que você encontre ao longo desse semestre pelo menos 6 vezes o seu orientador. Isso é uma regrinha estabelecida que, obviamente, vai muito do seu orientador. Se o seu orientador resolver aprovar o seu TCC e fazer com que ele permita que o seu TCC vá para a banca com menos de 6 encontros, é uma responsabilidade que ele vai assumir junto contigo. Se chegar até a banca um TCC sem qualificação para que você consiga a sua aprovação e depois descobrir que não tiveram esses 6 encontros, aí a responsabilidade é sua e do seu orientador, que não fizeram os encontros suficientes para o desenvolvimento do trabalho. Agora, mais de 6 encontros pode ter? Pode ter quantos encontros você quiser. A gente compreende que menos de 6 encontros realmente não foi uma quantidade razoável de encontros. Lembrando que o controle disso é feito entre você e o seu orientador. E ele pode falar no final que, olha, você não pode ir para a banca, o seu trabalho não tem qualidade, ou não está suficiente para ir para a banca, até porque não tivemos os encontros necessários. Ele pode vetar um trabalho de ir para a banca, se não acontecerem esses encontros. Então, entregue a sua proposta, o trabalho já está rolando, e veja, esse trabalho já pode começar a ser feito logo nos primeiros contatos que você tiver com o seu orientador, logo em fevereiro. Não precisa começar a fazer o trabalho só depois da V1, porque é só depois da V1 que você vai entregar a sua proposta. Vai adiantando, vai fazendo ele logo.
Bom, então tem um outro prazo importante aí. É o prazo para você fazer a revisão final do teu TCC. Tá? Então, esse prazo, que está lá também no nosso calendário, lá no portal, é o momento em que você já teve vários encontros com o seu orientador, seu trabalho já voltou, já foi revisado, e a gente tem um momento em que a gente chama de última revisão do seu orientador. Esse momento de última revisão é o momento onde você vai mostrar o trabalho do seu orientador, ele vai conferir tudo e ele vai dizer para você, tá bom, pode ir para a banca, ou ele pode dizer para você, não tá bom, não tem como ir para a banca porque não temos mais tempo para poder alterar qualquer coisa ou mexer, ou então ele pode dizer assim, olha, tá bom, pode ir para a banca, mas eu ainda gostaria que você fizesse essas correções. Essas correções, como é uma revisão final, não pode voltar para o seu orientador ainda fazer essa revisão a mais, levando em consideração que aquele momento foi o momento da revisão final. Então, ele vai dizer, ok, pode ir para a banca, faça ainda essas correções, e aí você vai fazer essas correções. O trabalho estando todo ok, você vai fazer 3 cópias, o trabalho estando ok, mas precisando de ajuste, você vai fazer os ajustes e vai fazer as 3 cópias. 3 cópias do seu trabalho vão ser produzidas e você vai ter agora um novo prazo, que é o prazo para entrega dessas 3 cópias. Essas 3 cópias, elas devem ser encadernadas em espiral preta, com a última capa em plástico preto fosco, opaco, e a primeira capa em plástico transparente. Tá? O seu trabalho tem que estar todo dentro das normas da ABNT. Se não estiver dentro das normas da ABNT, a banca pode reprovar o seu trabalho. Então não deixa de conferir. Lá no portal, no AVA, logo que você entra, antes de clicar em qualquer turma ou disciplina, você tem uma lista de itens e logo na capa, lá no ambiente virtual, tem lá normas da ABNT. Baixa as normas da ABNT e confere lá a diagramação, espaçamento, entrelinhamento, margens, todas as regras de colocação de título, o título que deve ser em negrito, o que não deve ser, numeração de página, referências. É muito importante que as suas referências estejam dentro das normas, do padrão, que ela começa com o sobrenome do autor, o nome do autor, o título do trabalho, a editora e assim por diante, e que venha todo em ordem alfabética. Tá? Então, as normas da ABNT, a encadernação, tudo ok. Se é uma monografia, é simplesmente um trabalho impresso em 3 cópias. Se é um projeto, você vai ter o seu trabalho impresso, encadernado, e você vai colocar junto com esse trabalho o seu produto. Se for um vídeo, você vai anexar na última página, pode botar um envelopinho e dentro dele colocar um CD com o vídeo que você produziu, ou se for ensaio fotográfico, as fotos que você produziu. Se for, por exemplo, um programa de rádio ou uma sonora, coloca nesse CD e anexa ali. Alguns alunos produzem revistas impressas ou jornais, coloca um exemplar também na última página, encartada dentro do seu TCC. E, enfim, esse TCC deve chegar às mãos do seu orientador e da banca. Bom, então falamos dessa etapa, vamos para mais uma etapa. Existe um prazo, uma data limite para você entregar o seu TCC. Nesse momento em que você entrega o seu TCC, existe uma nova etapa, um novo momento, que é o momento de você agendar a banca do seu TCC. Então você agenda a banca do seu TCC e aí você tem um prazo, que o semestre também encerra, não tem mais como ir adiante além desse prazo para fazer a defesa do seu TCC, para a realização da banca de apresentação e defesa do seu TCC. Quem participa da banca? Então, isso é uma parte que o pessoal fica muito curioso para saber como é que é a banca, quem participa da banca. Obviamente, a banca, ela vai ter a participação do seu orientador. Normalmente, a gente procura formar uma banca com 3 integrantes. Esse é o padrão, uma banca com 3 integrantes, que seria o seu orientador, o professor convidado e o coordenador do curso. Dependendo da demanda de bancas que vem acontecer, se acontecerem muitas bancas no mesmo dia e às vezes até no mesmo horário, a gente permite que as bancas aconteçam com 2 integrantes na banca, que seria o seu orientador e mais um professor convidado. Tá? Então, pelo menos 2 integrantes deve haver, normalmente tem 3 integrantes. Se tiverem muitas bancas acontecendo ao mesmo tempo, a gente restringe para 2 pessoas na banca. Ok? No dia da banca, no dia da apresentação, como é que as coisas acontecem? Acontece da seguinte maneira: o seu orientador, ele preside a banca,
ele faz a abertura, anuncia você, o seu trabalho, fala rapidamente sobre o seu trabalho e abre o espaço para que você possa falar. O orientando, ele tem 15 minutos para a apresentação do seu trabalho, rigorosamente cronometrados, 15 minutos, não podemos passar desse tempo, senão isso começa a atrapalhar o andamento das bancas que vão acontecer depois. Então 15 minutos são marcados, isso é importante porque pode inclusive o aluno perder pontos se não respeitar esses 15 minutos. E é o tempo para você explicar o que é o seu trabalho, como você desenvolveu o seu trabalho. Lembre-se que a banca já recebeu o seu trabalho, ela já leu o seu trabalho, já assistiu o seu vídeo, se foi um projeto audiovisual, já viu as fotos ou já ouviu o seu programa de rádio, se foi um trabalho sonoro. Tá? E no dia, nos 15 minutos, você vai fazer um resumo disso tudo e vai falar como surgiu a ideia do seu trabalho, qual é o objetivo do seu trabalho e como você desenvolveu e o resultado que você obteve ao final do trabalho. Então, é o objetivo, como você fez e o resultado que você obteve ao final do trabalho. Simples assim, não tem mistério nenhum. O importante é ser sucinto, né? Não se perder em coisas que são secundárias, lembrar que o tempo é curto e o que você conseguir falar dentro daquele tempo vai agir a seu favor. O que você não conseguir falar de importante vai ficar faltando e pode te prejudicar, pode prejudicar o entendimento da banca a respeito do que é o seu trabalho ou do que você fez durante o seu trabalho. Depois que você fizer essa apresentação, a banca vai fazer perguntas para você. E lembre-se do seguinte, essas perguntas não são perguntas absurdamente complexas ou difíceis. Alguns alunos ficam assustados com, puxa, meu Deus, que tipo de pergunta que a banca pode fazer? Será que eles vão armar alguma pegadinha, vão fazer alguma pergunta difícil para me pegar? Não é nada disso. A banca não tem o menor interesse em prejudicar o aluno, nem tampouco fazer perguntas capciosas ou perguntas cabeludas que o aluno vai ter dificuldade de responder. É importante que você compreenda que as perguntas da banca são principalmente, não somente isso, mas principalmente para saber se foi você que desenvolveu aquele trabalho, para saber o quanto você domina o assunto e se você realmente esteve ali, né, atuante em todas as etapas do seu trabalho. Então, num projeto, podem ser feitas perguntas sobre alguma coisa que aconteceu em determinado momento do trabalho, o que aconteceu naquele dia da filmagem, ou os recursos que você utilizou. Enfim, perguntas que só quem fez o trabalho saberá responder. Mesmo numa monografia, onde o trabalho é todo teórico, é todo dissertação. Bom, então, como eu falei, o momento da defesa tem esse ritual, né? Onde o seu orientador vai fazer essa abertura, como eu já citei, vai abrir o espaço para você falar, você vai falar durante os 15 minutos, são feitas as tais perguntas que eu falei, que não tem nada de muito complexo, são perguntas simples. Depois que são feitas essas perguntas, vem um momento em que a banca precisa deliberar a respeito do seu desempenho e decidir qual será a nota atribuída ao seu trabalho de conclusão de curso. Então, acabaram de ser feitas perguntas, você respondeu tudo direitinho, dentro do previsto, dentro da expectativa da banca. A banca vai então pedir, o seu orientador que preside a banca, ele vai pedir para todo mundo se retirar da sala e finalmente os professores vão discutir a respeito do seu trabalho. É um momento em que todo mundo fica do lado de fora da sala, imaginando o que será que os professores estão falando lá dentro naquela situação de definição de nota. O que acontece ali dentro? Os professores normalmente perguntam assim, olha, como foi o desempenho do aluno? Ele teve os encontros necessários? Ele se demonstrou empenhado no desenvolvimento do seu trabalho? Ele atendeu às solicitações do orientador? Ele seguiu as dicas, as orientações do orientador? O desenvolvimento do trabalho em si, desde o momento que você escolhe o orientador até o momento que você faz a última revisão, aconteceu de forma satisfatória? Isso é uma das coisas que a gente discute naquele momento em que a gente está sozinho ali dentro e ninguém está ouvindo a gente. Então isso é colocado. Outra questão também, a banca, não o seu orientador, mas os professores convidados, eles vão colocar também um pouco do parecer deles a respeito do que eles perceberam da leitura do seu trabalho.
Então é comum que nesse momento um professor fale, olha, eu li o trabalho do seu aluno, do seu orientando, eu gostei muito, ou gostei, mas faltou alguma coisa, ou não faltou nada, mas o formato não estava tão de acordo, ou um determinado tópico foi abordado de uma maneira enviesada, ou que não deixou muito claro qual era a proposta naquele tópico do trabalho. Enfim, a questão do trabalho é discutida de acordo com a impressão que cada um teve na leitura, né, e na hora de assistir o trabalho da leitura. Bom, e a terceira questão que a gente costuma comentar nesse momento é do seu desempenho durante a apresentação. Né? Porque o trabalho pode estar lindo, pode estar maravilhoso, o seu orientador pode dizer que você se portou super bem durante a orientação, mas e na hora que você foi apresentar o seu trabalho? Você se demonstrou seguro? Você mostrou que domina o trabalho, mostrou que foi realmente você que fez aquele trabalho e, né, por isso teve um bom desempenho na sua fala, na sua expressão, usou os elementos apropriados para expor as suas ideias, fez um bom PowerPoint, seu PowerPoint foi sucinto, objetivo, com tópicos, ou foi um PowerPoint cheio de texto, confuso, mal diagramado. A sua performance na apresentação, se você respeitou o tempo da apresentação, entre outras coisas, é uma das coisas que a gente discute nesse momento em que os professores estão sozinhos ali e a turma está toda lá fora, orientando com os amigos, os parentes e todo mundo que vem assistir a apresentação. Tá? Definida a nota, a gente chama todo mundo para voltar à sala e finalmente o seu orientador vai fazer todas as colocações necessárias sobre o seu trabalho, o que está bom, o que está ruim, questões que precisam ser ajustadas, melhoradas, ou se nada precisa ser ajustado, se está tudo ok, tudo perfeito, e finalmente vai anunciar a fatídica e tão esperada nota que você vai receber no seu TCC. Tá? Uma curiosidade, né, que alguns alunos acabam me perguntando, não é nada de tão relevante para o TCC, mas todo mundo fica com aquela preocupação assim, professor, vai ter gente assistindo a minha apresentação? É obrigado que tenha gente? Pode não ter ninguém assistindo a minha apresentação? Olha, é recomendável que tenham pessoas assistindo o seu TCC. Recomendável por quê? A sua banca é um ritual. A presença de mais pessoas serve também como testemunho de que você esteve ali presente e você, pessoalmente, fisicamente, apresentou o seu trabalho, defendeu o seu trabalho e demonstrou dominar o assunto. Então esse é um ponto importante. Quanto mais gente assistindo, mais testemunhas você tem durante aquele ato ali, que é, né, um ato de conclusão do seu curso. Quem pode ir lá assistir? Normalmente quem vai assistir são alunos, que no semestre seguinte vão fazer TCC, e estão ansiosos, estão curiosos, querem saber como é o processo de apresentação e vão lá para assistir. Ou então alguns colegas que estão muito relaxados, muito tranquilos, não estão nem preocupados, mas vão lá para receber horas de atividade complementar, porque quando um aluno assiste a apresentação do TCC, ele ganha 2 horas de atividade complementar. Né? Então são essas pessoas que vão estar lá assistindo. Ah, Jean, eu posso levar alguém de fora da faculdade, que não, né, não estude na faculdade? Por exemplo, um parente? Pode, não tem problema algum. A gente permite que os parentes venham assistir, porque é um momento muito especial, não só para você, mas para a sua família também, que acompanhou toda a sua trajetória durante o tempo de faculdade. Então, assim, não é uma coisa muito regular, mas às vezes acontece de ter o pai, a mãe, um namorado, um amigo, um parente, um vizinho, um amigo do trabalho, o que seja, vem para assistir a sua apresentação. É permitido, não tem problema algum, não precisa pedir autorização prévia, é só aparecer lá no dia. A única coisa que eu peço muito é que não leve crianças muito pequenas para assistirem. Né? Uma criança a partir dos 12, 14, 15 anos de idade, já, né, adolescente e tal, se for lá assistir, é razoável, não tem problema. Qual é o problema de levar crianças para assistirem uma apresentação de TCC? É que essa criança pode te atrapalhar e vai acabar te prejudicando. Então a gente pede muito que não leve crianças pequenas. Já presenciei casos, raros casos, mas já tive casos onde o orientando
não tinha com quem deixar o filhinho pequeno, ou tinha um sobrinho que apareceu lá, assim, de repente, inusitadamente, e era uma criança muito pequena. O processo todo de banca, onde você fala durante 15 minutos, ele, na verdade, ele dura quase 1 hora, porque tem a introdução, tem a sua explanação, tem o momento das perguntas, tem o momento da deliberação a respeito da sua nota, tem o momento em que todos retornam para a sala para poder anunciar finalmente a sua nota. Esse conjunto todo leva quase 1 hora. Em geral, uma criança com menos de 10 anos de idade, ela fica de saco cheio, porque ela está ali no lugar onde não tem graça, não tem brinquedo, não tem amiguinho, não tem coleguinha, ela não tem nada para fazer. Então ela começa a se agitar muito, se chacoalhar, se balançar. Isso, quando não sai, começa a correr pela sala, ou falar alto, ou fazer algum tipo de confusão. Por mais que ela tenha boas intenções, o cuidado, por mais que ela seja quietinha e obediente, ela acaba ficando um pouco saco cheio, e isso pode acabar atrapalhando a sua apresentação. Então, a regra é essa. Você pode levar quem você quiser, não tem problema algum, só tome cuidado para não levar, de repente, crianças muito novinhas que podem atrapalhar. Tirando isso, o resto é permitido. Eu queria só lembrar uma coisinha importante que eu não posso deixar de falar. Talvez vocês estejam pensando assim, pô, mas 15 minutos eu tenho para falar. Num projeto, são 3 integrantes. Cada um tem 15 minutos? Não. A gente tem 15 minutos para os 3 integrantes. Então, se você fez um projeto e são 3 integrantes desse projeto, cuidado. Cada um vai falar 5 minutos. Não pode falar mais do que 5 minutos, senão a gente passa dos 15 minutos totais. Se forem 2 integrantes, cada um fala aproximadamente 7 minutos e meio, pode um falar 7, outro falar 8, os dois falarem 8, passar um pouquinho, não tem problema, mas o tempo fica dividido assim. E se for um projeto, obviamente, só você fez sozinho o projeto, você fala os 15 minutos da apresentação. Tá? Lembrando, mais uma vez, que se é um projeto com 2 ou 3 integrantes, essa apresentação ela tem uma avaliação individual, onde alunos diferentes que participaram do mesmo projeto podem receber notas diferentes, serem avaliados de forma diferente, de acordo com o seu desempenho dentro do projeto, de acordo com a sua participação dentro do projeto e de acordo com o seu desempenho na própria apresentação do TCC. Ok? Feito isso, em geral, quando termina a apresentação do TCC, são feitas algumas recomendações. Se você precisa fazer algum ajuste, não perca o tempo, não perca o prazo, faça os ajustes que a banca pediu e reapresente seu trabalho. Não precisa entregar para a banca, fazer uma apresentação para a banca, é só entregar o trabalho impresso com as correções que foram solicitadas. Na maioria dos casos, os alunos que estão apresentando um TCC, eles já estão terminando a faculdade. Existem alguns alunos que às vezes ficam com uma disciplina pendente, ou porque não teve vaga, ou porque reprovou, e aí fica uma disciplina pendente para o semestre seguinte, esse aluno não está se formando. Mas aquele aluno que não tem mais nenhuma disciplina para fazer, já obteve aprovação em todas as disciplinas, apresentou o TCC, já recebeu a sua nota, está se formando, ele tem que tomar cuidado com algumas coisas importantes. Primeiro, fazer o pedido de colação de grau. Ele tem um prazo para fazer isso. Normalmente, nas semanas que se seguem, nas 2, 3 semanas que seguem após a defesa do TCC, é o período para o aluno fazer um pedido de colação de grau. Então, ele tem que ir na secretaria, fazer um pedido de colação de grau, para que seja analisada toda a situação do aluno, para ver se todas as questões dele, as questões dele relacionadas à instituição, né, à faculdade, se está tudo ok, se está tudo certinho, se não tem nada pendente, documentos, a parte financeira, o histórico, as disciplinas que ele já cursou, que já teve aprovação, se não ficou nenhuma disciplina pendente, se já fez todas as eletivas, se tem as horas PAC, isso é importante. Se tudo isso estiver ok, a faculdade, algumas semanas depois ou um mês depois, vai enviar um comunicado para o aluno informando a ele sobre a colação e provavelmente vai passar algumas informações sobre a data, o local da cerimônia de colação de grau. É obrigado a participar da cerimônia de colação de grau? Não. Todos os alunos, quase todos os alunos, né, com exceção de um ou outro, opta por não participar. Ou às vezes porque não pode, porque vai viajar, porque vai morar em outro lugar, ou porque naquele dia ele tem um compromisso realmente que não tem como mudar, e aí ele não vai poder ir na colação. Mas 99% dos alunos participam da colação, e você vai participar também, com certeza.
Lembre-se que a colação de grau é um ritual, é uma cerimônia onde você e seus familiares vão estar presentes. Naquele momento você vai receber um canudo que simboliza o seu diploma. Tá? O seu diploma efetivamente só vai sair alguns meses depois da sua cerimônia de colação de grau. O local, a data, o horário, a quantidade de convites que você vai receber, eu não tenho como saber. Isso vai ser decidido por um processo interno que não é muito simples, leva um tempo. E quando você for informado, receber um e-mail, souber o dia, o local, o horário, a quantidade de convites que você vai receber para a sua formatura, eu vou receber o mesmo e-mail e vou ficar sabendo disso junto com você. Bom, fique atento às horas de atividade complementar. Tá? Alunos que são do currículo antigo, ou seja, que entraram na faculdade antes do ano de 2016, precisam de 300 horas de atividade complementar para se formar. Alunos que são de um currículo novo, que começou no meio de 2016, em 2016, no meio do ano para cá, já fazem parte de um currículo novo, onde é obrigatório ter 180 horas de atividade complementar. Beleza? Isso é muito importante, não deixe para a última hora. Se você for entregar as suas horas de atividade complementar no último mês, perto da data da sua defesa de TCC, não vai ter tempo disso entrar, ser computado e lançado no sistema. Isso pode te trazer algum atraso, algum prejuízo nesse processo de pedido de colação de grau. Então, horas de atividade complementar, entregue o quanto antes para você poder concluir o seu curso sem aperto, sem desespero. Ok, pessoal. No mais, eu acho que é isso. Tem várias outras coisas sobre TCC que eu poderia falar. Vocês vão lembrar de algumas coisas aí e vão me perguntando que eu vou respondendo. Lá no AVA, a gente tem uma disciplina lá de TCC, que você deve estar lá incluso dentro desse grupo, já deve estar dentro dessa disciplina. E lá você tem todo o regulamento, tem tudo que eu falei aqui, tem as regras, as datas, exemplos de material e o que você precisa para concluir para realizar o seu TCC com sucesso. Agora, arruma um orientador, conversa com o seu orientador, mãos à obra e boa sorte. Nos vemos na banca.